Boa noite, Iba, Zona Sul. Que gostoso estar aqui, gente, vê isso tudo. Na verdade, é um grande privilégio ver a história do reino de Deus ser construída através de mãos de pessoas que fazem e dizem sim ao Senhor. Eu me lembro da primeira vez que vim ministrar na Zona Sul, estava lá no, como é que vocês chamam lá do antigo Caldeira, como é que é? Bate-caverna, na Bate-caverna, e ver o que o Senhor deu para vocês, gente. Que o Senhor seja louvado, que o nome de Deus seja glorificado, e que muitos venham a conhecer o reino de Deus, por causa da minha e da sua vida, que dissemos sim, e nós falamos, como o apóstolo Paulo fala, em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que me foi estabelecido, desde a fundação do mundo. E que alegria poder partilhar esse momento também com o pastor Vinícius. Eu e Vinícius, nós ministrávamos louvores juntos na ABC. Isso há pouco tempo atrás, assim, deve ter uns 4, 5 anos no máximo. A ABC é Adolescente Batista Carioca. Faz muito tempo isso, gente. E ver como é que Deus tem feito, o que Deus tem feito através da vida do Vinícius, e como é bom ver Deus usando ele, ver que Deus está fazendo através da minha e da vida dele. Gente falha, gente imperfeita, mas que resolveram dizer sim ao Senhor. E que coisa boa isso. Pessoal do som, vocês podiam me dar um pouquinho de retorno, por favor? Gente, eu queria falar sobre dizer sim. Eu queria falar sobre o processo de dizer sim de todo ministro do Evangelho. A gente sabe muito bem, pode dar um pouquinho mais se quiser, a gente sabe muito bem que Jesus, antes de ir para os céus, ele reuniu seus discípulos, reuniu todo mundo assim, não só os seus discípulos, mas os apóstolos estavam lá, os discípulos estavam lá. E ele, antes de ir para os céus, ele falou assim: deixa eu dar as últimas palavras para vocês. Mateus capítulo 28 já fala assim: vocês vão por todo mundo, vocês preguem o evangelho a toda criatura, vocês batizem, vocês ensinem a guardar os mandamentos. Ou seja, vocês modelem a partir de quem vocês são, para que se pareçam com o Pai, assim como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O nome disso é discipulado. E assim, todos vocês vão cumprir o que eu tenho para vocês. Pessoal do som, um pouquinho mais de retorno, me desculpe, porque só para eu não gastar minha voz, senão daqui a pouco eu me perco. Obrigado, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, cara chato, né? Não é chato não, obrigado gente, obrigado. Aí, tá ótimo. Sabe o que a gente aprende com esse texto? Você já parou para pensar por que Jesus não chegou para Pedro e falou assim, não foi para todo mundo? Por que Jesus não chegou para Pedro e falou assim: não, você vai por todo mundo, você prega o evangelho a toda criatura, você batiza? Ou chegou para os 12 e falou: olha, isso cabe a vocês? Não. Jesus fez isso para a igreja como um todo. Isso se estende a mim, isso se estende a você. E nisso há uma verdade absoluta, em que muitas vezes nós fomos enganados. A gente olha para alguém e fala assim: esse aí é vocacionado. Não é isso que o texto bíblico fala. Esse aí nasceu para ser pastor. Não é isso que o texto bíblico fala. Esse aí nasceu para ser ministro de louvor. Não é isso que o texto bíblico fala. O texto bíblico aponta para a igreja do Senhor e diz algo. O texto bíblico fala: todos são vocacionados. Quando a gente fala sobre o id, quando a gente fala sobre o sim, a gente está dizendo que é para todo mundo que diz sim para Cristo, e tudo começa ali. Eu digo sim para Cristo, e Jesus imediatamente nos coloca num caminho de cumprir o que Ele tem para a gente. Isaías capítulo 6 fala sobre isso. Vocês lembram o que aconteceu com Isaías? Isaías entrou no templo, e quando diz o texto bíblico, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Deus estava ali, os anjos estavam ali, mas não falaram nada e não abriram a boca.
Isaías tomou consciência de quem ele era. Isaías claramente diz assim: opa, Senhor, ai de mim que vou perecendo e habito num povo de impuros lábios, e eu tenho impuros lábios. Deus continuou calado. Os anjos fizeram só algo. Um dos anjos pegou uma brasa no altar, tocou os lábios de Isaías como símbolo de purificação, e assim purificou aquilo que Isaías tinha se entendido como inconsistente, mediante a glória de Senhor manifesta. Isso acontece com todos nós. Nós olhamos as nossas imperfeições, mas Deus continuou calado. E chegou um determinado momento que depois que os lábios foram purificados, imediatamente aí sim Deus abre a boca e fala algo de forma, vamos dizer assim, diluída. Não foi algo pessoal, mas só tinha ele ali, era um chamado. Ele falou: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías rapidamente disse assim: Senhor, eu entendi, esse negócio é comigo, eis-me aqui e me envia. Sabe, o processo de Isaías, chamado Isaías, é um processo, para mim, é uma tipologia do que é um ciclo de qualquer cristão. Todo crente é transformado por Jesus para imediatamente dizer sim ao que ele tem. E a tese que é colocada é que se só dizemos sim para Cristo e não ao que Ele tem para nós, vivemos um estágio infantil da fé. Por isso que tem muitos cristãos que são aqueles que esquentam o banco, que reclamam de absolutamente tudo, porque crente que não trabalha dá trabalho. Isso é uma pura verdade, gente, vocês não têm noção de como é. E é claro que quando Jesus falou assim, primeiro que Jesus chamou aqueles 12 para andar com ele, falou: vamos junto. Vocês estão percebendo como é? Diz a partir do capítulo 14 de João, começa o último bloco de Jesus com os seus discípulos, antes de Jesus ir para a cruz. Jesus focou nos seus discípulos e disse: eu preciso mostrar para vocês o que é o reino de Deus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus comeu uma refeição dizendo que evangelho é mesa e evangelho é serviço. E antes de ir para o céu, Jesus falou assim: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Vocês vão precisar disso, porque vocês vão precisar ir para todo mundo. Jesus morre, ressuscita, e antes de subir aos céus, Jesus fala: vocês entenderam o processo do evangelho, o que é morte para que haja ressurreição? Agora eu estou voltando para o Pai, mas vocês a partir de agora vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Gente, isso não foi para os 12, isso é para a igreja do Senhor. Ser crente é dizer sim para o combo inteiro, não apenas para Cristo. A pergunta que eu te faço: o que é dizer sim? Eu já expliquei, mas quais são as implicações do nosso sim? O que isso vai mexer com a minha e com a sua vida? Vocês sabem que existe uma carta específica para a gente, nós vocacionados, que dissemos sim, porque todo crente é vocacionado. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para o seu discípulo Timóteo. A carta foi a segunda carta de Timóteo, que foi, de acordo com os teólogos, a carta mais tardia do apóstolo Paulo. Sim, nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. E o que um homem de Deus estaria fazendo nos seus últimos momentos de vida, nas suas últimas palavras, preso em uma masmorra, esperando para ser morto, e assim foi morto, de acordo com a tradição, decapitado. O apóstolo Paulo escreve sua última carta e diz algo que para mim é impressionante. Ele dedica os seus últimos momentos a passar o seu bastão para o seu filho Timóteo. Um homem vocacionado, mas um menino, um garoto. E ele falou para Timóteo: Timóteo, deixa eu falar, eu quero aproveitar os meus últimos momentos para dizer de verdade o que é o ministério. O que é dizer sim. O que eu não vou te enganar, Timóteo. Eu não vou tentar maquiar a realidade. Eu vou direto ao ponto. E ele começa a escrever a segunda carta de Timóteo. Dizem os teólogos que pouco tempo depois, mas pouquíssimos tempos depois mesmo, o apóstolo Paulo morreu. Mas antes deixou um tratado para qualquer vocacionado.
2 Timóteo capítulo 4, eu peço para que você abra aí, a gente vai fazer uma leitura e eu vou comentando enquanto leio. Prestem atenção, nós estamos em momentos dramáticos da vida de Paulo e ele não quer perder tempo com futilidades, ele vai direto ao ponto. Pessoal do som, agora aumenta o teclado um pouquinho para mim que eu vou precisar, desculpa, eu estou muito chato, gente, me perdoem, tá? Pessoal isso, por favor, pessoal da técnica, aumenta o teclado no meu retorno. Obrigado. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 2, diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. E é com essa afirmação que Paulo inicia suas últimas palavras a seu amado filho Timóteo. Essa carta, ela possui um valor inestimável, que não podemos medir, afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, nós estamos diante dos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo. Sim, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas as últimas palavras do apóstolo Paulo ao mundo. Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo tem a deixar como resumo do que é de fato dito sim ao ministério, ter dito sim ao Senhor? O que Paulo quer ensinar para nós, aqueles que sim, se dissemos sim a Cristo, dissemos sim ao seu chamado, à sua vocação. O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Ele começa dizendo: pregue a palavra, pregue a palavra. Não é uma carta qualquer que a gente está, sim, é uma convocação última e urgente, para que Timóteo se erga das suas limitações e de seus temores, e assuma o lugar do seu discipulador. Foi o que o apóstolo Paulo começou dizendo no seu capítulo 1, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Deus deu de poder, de amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou lá no seu primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência ao perfil de todos aqueles que disseram sim ao ministério. Porque dizer sim ao ministério, mais uma vez eu afirmo, é dizer sim a Cristo a priori. Todos que dizem sim ao Cristo dizem sim a todo esse pacote. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo se recusa em esconder do seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. E ele afirma novamente: pregue a palavra. Alguns vão dizer que o ministério do jovem Timóteo era questionado, afinal ele era tímido. Mas o apóstolo Paulo continuava dizendo de forma categórica: pregue a palavra. O outro já o havia ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, que estava preso, que andava de sofrimento em sofrimento, mas não era hora de se envergonhar. O apóstolo Paulo falava: pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido, inseguro, era filho de vó, não tinha pai, era filho de vó e filho de mãe, vó Ló e mãe Eunice, não tinha pai, era inseguro por natureza. Mas não existe perfil para o vocacionado. Paulo insistia dizendo: pregue a palavra. Inclusive nesse último texto do apóstolo Paulo, capítulo 4, Paulo diz que todos o deixaram e ele estava só quem sobrara foi Lucas. Quem era Lucas? Lucas era o nerd. O que Lucas fez? Absolutamente nada, apesar de ser médico, mas assim, ministerialmente, ele foi o cara que grafou tudo. Grafou o texto de Lucas e grafou o texto de Atos. Era um nerd. O cara que talvez não sabia falar, à luz de quem Timóteo era, também era tímido, de acordo com os historiadores. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não existe perfil para vocacionado. O que existe é gente que disse sim e gente que está renunciando o que Deus tem para ela. Pregue a palavra. E por que pregar a palavra? E aí Paulo responde no versículo 3, acompanhe na sua Bíblia: Timóteo, vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade vai causar coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas,
vão configurar pregadores que lhe afaguem o ego. Ah, gente, que troca infeliz. A dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente, sabe? E é por isso que Paulo insiste no versículo 5: tu porém, sejas sóbrio em tudo. E aí ele fala algo que coloca a realidade nua e crua ministerial: seja sóbrio em tudo e suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui é: pregue o verdadeiro evangelho e vem sofrer comigo feito soldado nas trincheiras de uma guerra. Pregue a palavra, pois muitos lobos vestidos de ovelhas distorcerão as sagradas escrituras. Não tenho nada contra os coaches, mas botar coach que não tem preparação espiritual e teológica para pregar é um perigo. Porque o evangelho tem triunfo, tem vitória, mas tem cruz. E essa mensagem bate de frente com essa teologia, que é pior, na minha opinião, do que a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, pelo menos, coloca em Deus a fonte da vitória, que é uma porcaria. A teologia da prosperidade foi condenada com o texto de Jó, foi condenada na Bíblia a todo momento pelo apóstolo Paulo. Mas a teologia coaching tira de Deus, bota Deus do lado de lá e fala assim: você pode sim, mas saiba, só pode naquele que te fortalece. Há pregadores que vão afagar nos últimos tempos, e parece que falam para nós isso. Há pregadores que só servem para afagar o ego dos ouvintes. Mas o apóstolo Paulo fala: Timóteo, não tem do que se envergonhar. Vem suportar os sofrimentos do evangelho comigo, mesmo que não lhes afaguem o ego ao final, não lhes deem tapinha nas costas ao final, mas sobretudo pregue o Cristo crucificado. Pregue a palavra e suporte os sofrimentos comigo. Ei, Timóteo, não se enganem. Dizer sim ao evangelho não é uma realidade que acontece na mente. Dizer sim ao evangelho não é ser ganho por um momento emocional, por uma música tocando no fundo, por algumas palavras de efeito. Ei, Timóteo, o apóstolo Paulo nos garante: sejais sóbrios e vem suportar os sofrimentos comigo. Vem aprender a alegria que é chorar. Essa antítese que a gente não consegue explicar. Dizer sim ao evangelho é tomar a sua cruz e seguir ao mestre. Dizer sim ao evangelho é levantar os olhos e ver que os campos estão brancos. Mas não é só isso, constatar é fácil. Dizer sim ao evangelho é colocar a mão no arado e não olhar para trás. E aí eu te faço a pergunta: como sabemos se dissemos sim ao evangelho? E eu te respondo, e eu queria que você marcasse isso no seu coração, que resume tudo que eu falei até esse momento: acreditar no evangelho é ir. Acreditar no evangelho é dizer: eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início da fundação do mundo. Eu pego a minha cruz, eu me nego a si e eu vou. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar.
Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder, e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem depressa, ó Timóteo. Vem depressa, ó Timóteo. Vem com os seus medos mesmo, porque evangelho não é dizer sim sem medo. Evangelho é dizer sim porque não existe fé que não pressupõe ao medo, porque o medo é irmão gêmeo da fé, senão não era necessário fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se vê, a prova das coisas que não se esperam. Se esperamos, se temos segurança, nós excluímos o elemento fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vem depressa, ó Timóteo, vem sofrer comigo. Assim diz o apóstolo Paulo. Versículo 9: vem depressa ao meu encontro, Timóteo, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, traga João Marcos, ele me é útil. Traga a capa, traga uma capa para mim, e traga os meus livros. Veja o risco que Timóteo, que apóstolo Paulo está correndo aqui. Na verdade, veja o risco que Timóteo está correndo com esse chamado do apóstolo Paulo. A convocação solene de Paulo, mas parece um náufrago insistindo sorridentemente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance ao mar. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é: abandone, Timóteo, as suas banalidades. Vem depressa, Timóteo, abandone as suas frustrações, abandone as suas inseguranças. Não há tempo para perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto, Timóteo, porque não te aprovarão se não aprovaram o mestre, se o próprio Deus encarnado recebeu taxativas. Por que nos aprovariam? Vem depressa, ó Timóteo. Não espere que o sim seja coletivo. O sim sempre foi individual. Não espere a aprovação de muitos, porque não te aprovarão. Mas sobretudo entenda que aquele que te encantou um dia, assim como foi com Paulo, aquele que te deixou cego, e esse paradoxo é maravilhoso, aquele que te deixou cego para que pudesse ver, aquele que te fez não ver para que pudesse enxergar, que foi o que aconteceu com Paulo,
aquele que mudou tudo na sua vida, mas porque a história te machucou por muitas vezes. A história de uma igreja que muitas vezes nos espetou, a nossa tradição muitas vezes com o povo de Deus, fez com que nós ficássemos só com Deus e não com a sua missão. Deixa eu te falar mais uma vez, não existe dizer sim para Cristo sem dizer sim para a sua missão. Vem depressa, ó Timóteo, não há tempo para perder. Vem depressa. E por que pressa? Primeira coisa, Paulo diz aí no texto de capítulo 4, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar, porque Demas o abandonou. Nós acabamos de ler isso. Amando o presente século o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado em 2 cartas pelo apóstolo Paulo, lá em Colossenses, que era tido como cooperador de Paulo. Em Filemão só era citado. Parece que ele foi esfriando no que Deus tinha para ele, e aqui no último final, no último derradeiro momento de ser citado pelo apóstolo Paulo, ele é dito como alguém que abandonou Paulo na sua jornada do ministério. Ele era um companheiro do ministério de Paulo, e aqui nesse texto ele encerra a sua jornada recebendo o pior dos adjetivos que um cristão pode receber. Sabe qual é? Fujão. Fujão. A verdade é que a luz de quem Demas é, para muitos o ministério começa bem. O ministério começa frutífero, com todo ardor, com todo amor, a todo vapor. Mas na hora da angústia, na hora das agruras, da escassez, da dificuldade, porque chegarão, muitos fogem. Na hora em que a célula não chega gente nova, na hora em que adversários se colocam no caminho do evangelho. Gente, vocês já pararam para pensar? Se tem adversário é porque a gente está indo para o lugar certo. Só não pare. Na hora do problema, da dor, da escassez, sabe, como Demas, muitas vezes abandonamos. Com Demas foi assim, feito aqueles que seguiam a Jesus, e aconteceu com Jesus, mas se recusaram na hora da sua dor a comer do seu corpo e beber do seu sangue. Foi assim com Jonas, que ao ser frustrado pelo próprio Deus, porque muitas vezes quem frustra a gente, fecha as portas, é o próprio Deus, e Deus está tirando a gente de um lugar que é pior, porque Deus nunca vai colocar a gente num lugar que é pior do que o que a gente está, é sempre o melhor. Muitas vezes Deus fecha as portas, como aconteceu com o próprio Jonas, e a luz que aconteceu, o que aconteceu? Jonas se virou para o que Deus tem e fugiu para o outro lado. Ei, fujão! Ei, fujão! Como diria minha mãe, será que vai ser necessário que Deus te coloque na barriga da baleia para que você volte para o centro da vontade de Deus? Será? E Demas, amando esse mundo, ei Demas, será que você tem amado mais esse mundo do que esse chamado daquele que um dia apareceu para você, do que o próprio Deus que um dia mudou a sua história? Eu te falo algo essa noite, fujão, Demas, Jonas, não tente se esconder de Deus, Ele a todos vê, volte para o centro do seu chamado. Você não percebe, gente? Olha o que Deus está fazendo nessa igreja. Olha a expansão ministerial que Deus tem dado para esse lugar. Eu vejo isso aqui, vejo Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e no finalzinho vai falar, e vai ganhando graça, a igreja vai ganhando graça no povo, e muitos vão sendo acrescentados. Numa equação do ministério só existe algo que não é constante. Galera de matemática sabe disso. Jesus virou e falou assim: olha só, olhem para os campos, para os seus discípulos, os campos estão brancos, prontos para as colheitas. Ou seja, existe campo e existe fruto para ser colhido, fruto maduro para ser colhido, mas tem uma variável: a quantidade de frutos que a gente pode colher é só o que a nossa mão aguenta. A única variável que nós temos nessa equação é: rogai ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros. Tudo vai depender do seu sim.
não sei a sua história. Na ilha é assim, eu acho que aqui na Zona Sul não, mas na ilha, eu pastoreio basicamente o bando de Demas, um bando de Jonas, que muitas vezes não querem fugir, porque não tem essa intenção de fugir não, é porque já foram machucados, vieram de uma história de dodói, que é difícil mesmo. Gente, ser humano é tudo farinha do mesmo saco, a gente não presta mesmo não, meu irmão. E na igreja é diferente? Não é diferente não. A única diferença de um crente para um não crente é que nós temos condição de nos quebrantarmos e dizer: Senhor, faz a gente melhor. Mas diz quando a gente espeta, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, não é que a gente não tenha medo, mas a gente escolhe lançar fora. É como se a gente fala assim: eu nessa luta da vida, eu abaixo a guarda para que o outro entre na minha vida, mesmo sabendo que eu vou tomar alguns tabefes. Mas não existe amor de verdade sem um sim contundente. E não achar que a nossa história nos define, a nossa relação com a religião nos define, a nossa relação com o serviço da igreja nos define. Nós não fazemos isso para uma corporação. Nós somos ovelhas de Cristo. Vem depressa, porque Demas me abandonou. Ei, fujão, hoje é a hora de dizer sim novamente, a despeito das nossas frustrações, das nossas dores. Tenho certeza que a única coisa que o pastor Vinícius quer, se eu der entregar o microfone para o Vinícius agora, que ele vai falar assim: no nome de Jesus, digam sim. No nome de Jesus, liderem uma célula. No nome de Jesus, vamos levar pessoas para o batismo. Gente, a gente não consegue fazer sozinho. Eu posso rasgar o verbo, porque eu vou embora, vou deixar o problema com o Vinícius. Mas eu falo algo, eu ajoelho. Gente, digam sim, pelo amor de Deus. Ah, mas vai acontecer que um vai me machucar. Vai, Paulo não enganou, vai machucar mesmo. Mas não existe melhor lugar do que no centro da vontade do nosso amado. Digam sim. Se apressa, Timóteo. Vem depressa, Timóteo. E a segunda razão que o apóstolo Paulo fala, que o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de servos de Deus, ministros do evangelho, tentando se multiplicar ao máximo, porque as demandas do campo ministerial são grandes demais. Nunca vi, eu cresci dentro da igreja, nunca vi um missionário pegar o microfone e falar: gente, só vim aqui para agradecer, porque está tudo certo no campo missionário. Olha, tem obreiro suficiente, tem dinheiro suficiente. Não, essa não é a realidade, porque as demandas do ministério são muito maiores do que aquelas que nós podemos dar. Isso é normal e natural, porque o evangelho se faz assim, chorando, caminhando e chorando. Mas aqueles que choram e plantam colherão festes de alegria, diz o Senhor. Vem depressa, Timóteo. Veja Paulo, por exemplo, no começo da sua relação com Marcos, que a gente acabou de ler o texto, o negócio azedou, sabe? Não teve paciência de suportar os milindres do jovem Marcos. O apóstolo Paulo tinha um parceiro, Barnabé. Paulo era parceiro de Barnabé, e não o contrário. Barnabé consolidou Paulo em Jesus, discipulou Paulo. Estavam indo para uma de suas viagens e levaram o parente de Barnabé, João Marcos, um menino mudado pelo evangelho, transformado pelo evangelho, uma grande bênção, menino maravilhoso. Aí foram, chegou lá, o campo ministerial como missionário muitas vezes traz sofrimento. Vem suportar comigo os sofrimentos do evangelho, disse o apóstolo Paulo aqui para Timóteo. Ele não escondeu a realidade nua e crua do evangelho, é isso mesmo, faz parte. Mas não é só isso não, tá, gente? Tem ressurreição, tem alegria, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o tal do Marcos chegou lá, não aguentou o rojão do campo missionário e voltou. Na próxima viagem ministerial, o apóstolo Paulo foi junto com Barnabé. Quando chegou lá para pegar a viagem, quem estava lá para ir? João Marcos. Paulo, esquentadinho do jeito que era, falou assim: olha só Barnabé, com esse seu sobrinho não vou mais não, pode mandar esse menino embora.
Isso aqui vai deixar a gente na mão lá no campo missionário. O Barnabé falou assim: se ele não for, eu não vou. Então tá bom, você vai para o teu lado com o teu sobrinho e eu vou para o outro lado com outra pessoa. Ali rolou um fight, gente. Rolou um negócio, não foi legal não. Paulo foi para o lado com Silas, Barnabé foi para o lado com Marcos. A gente está falando daquele que lá no início da sua trajetória brigou com o apóstolo Paulo. Paulo não quis caminhar com ele. Paulo não teve paciência para suportar os milímetros do jovem. Mas aqui, como nós acabamos de ler, no final da sua jornada, com um dos seus últimos desejos, olha que coisa linda isso aqui, gente. O ministério é lindo, é maravilhoso. Paulo pede para Timóteo assim: traga Marcos, porque ele me é útil. Olha que coisa maravilhosa. Gente, a obra de Deus é feita de gente falha como Paulo, mas que é o modelo de Paulo, se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo de Deus, através do tempo. E eu falo para você: ei, João Marcos, algum Paulo te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo, só não pare, pelo amor de Deus. Ei, Paulo, algum Marco já lhe tirou do sério, já te deixou na mão. Espere e vê bem se no final das contas ele não lhe termina sendo útil. O ministério é feito de gente perfeita, que faz com que o tempo possa refazer as condições do Espírito, possa refazer a vida, e Paulo e João Marcos se encontrem, e o nome do Senhor seja glorificado. Ei, ministro do Evangelho, algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere, vê bem se no final ele não termina sendo útil. Se as nossas relações ministeriais muitas vezes foram fragilizadas, isso não pode ser o ponto final, o lugar definitivo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não são as pessoas que ditam o que Deus tem para a gente. O Senhor tem que ser visibilizado. Eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição, que Cristo seja conhecido através da minha vida. E tem um Cristo que o apóstolo falou, e o Cristo crucificado, porque o Evangelho tem cruz. Só não pare se as relações azedaram. Esse não é um ponto final. E o texto continua no versículo 14, acompanhe, eu já estou acabando. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele que se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. E que isso não lhe seja cobrado. Olha que coisa interessante. Paulo aqui, quando a gente tem em mente que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, mas na verdade essas últimas palavras na verdade são uma convocação para o ministério, e que essa parte aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre, ele está preparando para a gente o que é pior. Veja, o que é pior no ministério? Essa traição de Alexandre que ele coloca aqui, o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstra o nível de verdade que o apóstolo Paulo tem. Ele não quer esconder nada sobre o que é a trajetória ministerial, não quer maquiar fatos. Ele ia dar vários conselhos ao seu discípulo sobre o ministério. Poderia falar assim: olha, o pior do ministério, Timóteo, que quer saber o que é, foram as chicoteadas, foram os aprisionamentos, foram as masmorras. Se prepare para isso, porque Paulo passou por isso, e provavelmente Timóteo também passaria. Foram os naufrágios, os apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso Timóteo também sofreria. Mas o que Paulo considera a pior coisa que tem no ministério é a traição no campo. Alexandre, sabe Alexandre? Isso dói. É mais ou menos isso. Ô Timóteo, a maior frustração, e você tem que se preparar para isso, se chama traição. Se até Jesus foi traído por um beijo amigo,
E por que isso não aconteceria a Timóteo? Por que isso não aconteceria a Paulo? Por que isso não aconteceria a gente, nós, Timóteos, que dissemos sim? O certo não é por quê, o certo não é quando, o que vai acontecer, que vai acontecer. Não, esse não é o certo. O certo é quando vai acontecer, porque acontecerá. Quem foi Alexandre, que o apóstolo Paulo fala aqui? Segundo alguns teólogos, Alexandre teria sido alguém influente, com quem Paulo poderia contar nos últimos momentos na sua defesa. Mas, ao invés de oferecer-lhe ajuda, ele fez pior. Alexandre teria sido o seu principal algoz, o seu principal acusador, seu principal opositor. E quando Paulo estava para ser julgado, ele olha ao seu redor, e ali encontra os magistrados, ali encontra os seus perseguidores, ali encontra alguns curiosos, mas olha ao seu redor e não consegue achar sequer um rosto amigo. Não tinha um rosto amigo sequer. Sim, Paulo estava vivendo os seus dias mais difíceis, em absoluta solidão, e ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, agora inclusive se vê como Cristo, abandonado por seus amigos. Pergunta que eu te faço é: quem de nós aguentaria essa pressão e não amaldiçoaria a si, não amaldiçoaria a sua vida, não desacreditaria da sua própria jornada? Mas saiba de algo, eu não vou esconder, Timóteo, pessoas vão te trair, e são aquelas a quem você entregou o seu coração, porque a traição que dói não é do vizinho, não é do cara do supermercado. A traição que dói é aquela que você baixou a tua guarda e deixou e entregou o seu coração a essas pessoas. Mas entendam algo também, elas não são suas ovelhas, você não faz isso por elas são ovelhas de Cristo, e delas não vem a sua coroa. Jesus já nos avisou em um dos evangelhos, ele disse assim: contudo, Jesus falando, regozijai-vos não apenas porque os espíritos os obedecem, ou seja, não regozijai-vos pelos êxitos ministeriais, não regozijai-vos apenas pelos sinais, mas regozijai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus já nos foca e coloca onde tem que ser. Nós precisamos lutar e ter a esperança do que é cheiro de eterno, não nas futilidades do que nos define do nascimento ao túmulo. Meu querido Timóteo, o evangelho é contramão de tudo. E eu não vou te enganar, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um consideraria como algo de grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos. Talvez aquela promoção tão sonhada na carreira ministerial, na carreira profissional. Porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça de uma forma bem estranha, e você corre sérios riscos de ter que reconfigurar a sua postura pública e privada. Gente, evangelho é cruz, e que seja assim. Evangelho é perda, e que seja assim, porque só existe dependência quando existe perda, quando existe cruz, quando existe o já estou crucificado com Cristo, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você chegue ao ponto de se envolver-se, até submergir no oceano desse evangelho, e já não se sabe mais quem é Deus em você e quem é você em Deus. Isso acontece, aonde começa Deus, aonde começa você, é uma coisa só. Você pode chegar assim, se isso acontecer, ao ponto de parecer estar sozinho como Paulo, mas não se enganem. Não interpretem o texto errado, não é isso que o texto diz. O texto nos garante que não é possível de forma nenhuma que você chegue aos seus últimos dias sem a presença do mesmo Cristo que lhe encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. E Paulo continua dizendo, parece que a história muda, a tela começa a ser pintada não de linhas negras, mas agora começa a ter cores mais brandas. No versículo 17 ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E ele deixa no momento de sua maior dor, naquela prisão, escapulir
um hino de adoração ao Senhor, e ele diz: a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Gente, o convite de Paulo ao seu discípulo Timóteo não era para se jogar em absoluta segurança no mar revolto. Era exatamente o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Melhor dizendo, era para que ele subisse na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Dele provém a nossa única alegria, dele provém a nossa verdadeira segurança. Que o meu coração seja moldado para amar, que os meus olhos vejam sua verdade a me guiar, que a vontade do meu Deus seja o alvo a seguir. Cumpre hoje o teu querer em mim. Lindo Senhor, maravilhoso também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, cravados em teu perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Eu quero atender ao teu chamado, quero te honrar. Prepara minha vida pra ti. Eu quero ser só teu. Quebra-me, molda-me, enche-me e transborda-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me e renova-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Cante comigo assim, ó. Quebra-me, molda-me, enche-me e transborda-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me e renova-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Diga assim, ó. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Cante mais forte. Diga ao Senhor, eu entrego tudo a ti. Diga. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus
Declare isso mais uma vez. Tudo entregarei. Diga: tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Sabe, gente, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outros ares. Morte aqui tem cheiro de vida, choro. Às vezes ganhamos contornos amarelos. Soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que a gente tem sido treinado a reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Mas vejam, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu esvaziamento. Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de servo, semelhante a homem foi, e se humilhou tanto, esvaziou-se até a morte de cruz. Sucesso ministerial é medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo estava de olhos ali, aos olhos de todos no seu tribunal, abandonado, sujo, doente, ele vive de verdade um dos seus momentos mais sublimes, mais alegres. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapar um hino de adoração ao Senhor. Ele diz a Ele: Senhor, seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Ele diz que a vida dele estava sendo derramada como sacrifício de libação. Sacrifício de libação era a última coisa que se fazia num ritual de sacrifício de animais. Libação era feita como um lugar onde se lavava a mesa do sacrifício com cheiro de óleo gostoso ou com vinho. Sim, morte para o apóstolo Paulo é o contrário, porque na realidade subversiva do Evangelho, a morte é vida. Para mim, morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo, e viver é Cristo. Nós estamos diante de algo que é às avessas. O menos é mais, o pobre é rico. Sucesso para o Senhor tem a ver com o Senhor. Eis-me aqui. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sucesso para o Senhor tem a ver com: eis a sua cruz, eu me prego nela, para que Cristo ressurreto possa levantar e ser quem Ele é através de mim. Sucesso para o Senhor tem a ver com: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início da fundação do mundo. E foi esse o lema que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a minha vida. A pergunta que eu te faço, Timóteo: você ama o Senhor? Não é você ama a salvação que Ele te dá, os presentes que Ele te dá. Você já disse sim para Jesus. Hoje é noite de você dizer sim para o pacote inteira. Diga sim ao seu chamado. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor aqui fala hoje, essa noite, essas palavras que falou Isaías, falou o apóstolo Paulo, sem enganação, de forma crua da realidade, mas sabendo que o poder da ressurreição estará conosco, sabendo que o poder da vida sempre estará soprando, sabendo que no centro da presença dEle há abundância de alegria. Quantos aqui sobrevivem com medo de dizer sim? Ei, você quer cair com Jesus? Você cai para cima. Fique de pé no seu lugar.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. É momento da gente dizer sim pro Senhor. Diga isso. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Diga! E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você que disse sim pro Senhor hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos encerrar dessa forma. Você que disse sim pro Senhor, disse sim pro que Ele tem pra tua vida, pro seu chamado. Você que disse sim a afundar os barcos. Você que disse sim a liderar uma célula. Você que disse sim a discipular pessoas. Você que disse sim cuidar de pessoas. Sai do seu lugar, nós vamos cantar nesse momento. Vamos cantar e eu, vamos cantar. E eu me despedi dos meus pais. Pode sair do seu lugar, saia. Queimei minhas carroças e